Bom dia, sexto ano. Vamos lá, hoje a gente vai fazer a correção do capítulo Fatores e Tipos Climáticos, capítulo 10. Nós vamos começar na página 28. Atividade. Assinale a alternativa que contém apenas fatores do clima. Bom, espero que vocês tenham colocado a B, porque é a continentalidade, altitude, massas de ar e latitude. 2. Em relação ao clima, qual é a relação entre a inclinação do eixo da Terra e a intensidade dos raios solares? Bom, em razão da inclinação do eixo da Terra, nos locais próximos à linha do Equador, os raios solares atingem perpendicularmente a superfície terrestre, aquecendo a atmosfera com mais intensidade e favorecendo temperaturas mais elevadas. Já próximos aos polos, os raios solares incidem sobre a superfície terrestre com grande inclinação, aquecendo essas áreas com menos intensidade. 3. Caracterize as massas de ar que atuam no Brasil em relação à origem e características conforme o exemplo. Aí aqui tem massas de ar que atuam no Brasil, a origem e a característica. Então, a origem da equatorial é sobre o Oceano Atlântico na região equatorial. E a característica é quente e úmida. Na equatorial continental é sobre a região amazônica e a característica é quente e úmida. Na tropical atlântica, sobre o Oceano Atlântico na região intertropical e é quente e úmida. E na tropical continental, na região central da América do Sul, e é quente e seca. Ok? Agora nós vamos para a página 32. Explica a diferença entre continentalidade e maritimidade. As áreas do interior dos continentes e distantes dos mares e oceanos apresentam maior variação de temperatura, pois absorvem mais calor solar durante o dia e se resfriam mais rapidamente durante a noite, aumentando a amplitude térmica, fenômeno conhecido como continentalidade. Já nas áreas litorâneas, as águas absorvem o calor solar mais lentamente durante o dia e se resfriam também lentamente durante a noite, liberando gradualmente calor para a atmosfera no período noturno, o que resulta em menor variação de temperatura, fenômeno denominado maritimidade. Aí nós vamos aqui para a página 33. Com base nos seus estudos sobre fatores climáticos, identifique o fator responsável pela diferença entre as temperaturas médias de Campo Verde e Cuiabá. É a D de dado altitude. O que esse gráfico representa? Bom, ele representa a temperatura e a pluviosidade médias do município de Goiânia, em Goiás. O que o eixo vertical da esquerda e as barras azuis do gráfico informam? Eles informam a quantidade de chuva em milímetros. Que informações o eixo vertical da direita e linha vermelha indicam as temperaturas médias em graus Celsius? Em média, quais foram os 3 meses mais chuvosos em Goiânia nesse período? E os 3 menos chuvosos? Bom, os meses mais chuvosos foram dezembro, janeiro e fevereiro. E os menos chuvosos foi junho, julho e agosto. Há muita diferença entre as temperaturas médias do verão e do inverno. Explique sua resposta. Bom, aqui não houve grande variação entre os meses de verão e inverno. As temperaturas médias costumam variar aproximadamente de 4,7 graus centígrados ao longo do ano. De acordo com o que você estudou no capítulo, a cidade de Goiânia pode ser classificada com qual tipo de clima? Equatorial, tropical, mediterrâneo ou frio? E por quê? Bom, a cidade de Goiânia tem característica de clima tropical, com temperatura de amena a elevada durante todo o ano, sem grandes variações, e uma estação seca durante o inverno e chuvosa no verão. Bom,
Assim a gente termina a nossa correção do capítulo 10 e nós vamos começar o capítulo 11, formações vegetais. Bom, os continentes, eles apresentam diferentes paisagens vegetais. Essa variedade, ela é resultado da intervenção de vários fatores naturais. Nesse capítulo, você vai estudar a relação entre as formações vegetais e o clima. Essa parte aqui, 35, 34, 35, eu vou pular e vou passar para o capítulo, porque ali é um resumo. Vocês sabem que é um resumo sobre o capítulo. O esquema seguinte mostra o comportamento das formações vegetais de acordo com a latitude e a altitude. Explore a sua leitura com o professor. Então, aqui nós temos a altitude logo no começo, floresta temperada, floresta conífera, tundra, gelo polar e neve. E a latitude. Bom, da mesma forma que o clima ele influencia a vegetação de uma região, ele é influenciado também por ela. É o que ocorre, por exemplo, na floresta amazônica, onde as plantas são responsáveis por gerar boa parte da umidade e faz a região ser muito chuvosa. As principais formações vegetais. Bom, as formações vegetais são conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar. Elas podem ser de dois tipos: florestais, predomínio de árvores, e arbustivas, predomínio de vegetação arbustiva ou herbácea. Nas formações florestais, a grande quantidade de árvores estão relacionado à disponibilidade de água durante o ano. É o caso da vegetação das margens dos rios e do fundo dos vales, ou daquela que se desenvolve em áreas de clima úmido. Essas formações constituem as florestas. A maior parte das formações arbustivas está associada a climas semiúmidos, semiáridos ou que apresenta temperaturas muito baixas, como o clima polar. Essas formações constituem as savanas, cerrado brasileiro, as estepes e as pradarias. As diversas formações vegetais do planeta resultam do tipo de interação entre o clima, solo e o relevo. As diferentes cores do mapa planisfério, vegetação original, mostra como se distribuem os principais tipos de vegetação na Terra. Observe que o verbo distribuir foi usado no passado, pois grandes áreas cobertas por vegetação original não existe mais. Infelizmente, foi destruída pelo homem. O ser humano, para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, eles acabam destruindo a natureza, que vocês sabem que ele é o maior predador da natureza. Aqui tem a leitura cartográfica, baseado no planisfério vegetação original. Qual é o tipo de mapa? Planisfério vegetal original. O que as cores da legenda indicam? Indica cada tipo de vegetação original dos continentes. Quais são os tipos originais de vegetação encontrados no Brasil? Florestas pluviais, tropical e subtropical, ou temperada, pradarias e estepes, e formações tropicais complexas. A quarta é uma resposta pessoal, porque é da sua região. No Brasil, a modificação da natureza se intensificou a partir do século XVI, com a chegada dos europeus ao Brasil. Desde então, a cobertura vegetal primitiva foi sendo bastante modificada pela ocupação humana. Atualmente, o mundo todo, há poucas áreas onde a vegetação original não tenha sido alterada de alguma forma. Infelizmente, a gente tem essa destruição do homem na nossa vegetação. Em cada clima existem diferentes condições de... Aqui vocês vão escolher abaixo para poder colocar em cima. Então, aqui a escolha é a B. A número 1 é a B e vocês vão preencher os espaços vazios. Com base no esquema da página 36, responda as questões. Qual é o tipo de vegetação encontrada nas áreas de baixas latitudes? É florestas tropicais. Qual é o tipo de vegetação encontrado nas áreas de elevadas latitudes? Tundra.
Quais são as consequências socioambientais resultantes do desmatamento? A diminuição do volume de água potável, a alteração do regime dos rios, o que afeta a pesca, a mudança no regime de chuvas e a diminuição de espécies vegetais e animais, fundamentais à sobrevivência das populações nativas. São apenas alguns dos impactos socioambientais causados pela devastação da floresta. Em sua opinião, é possível controlar o desmatamento? Discuta essa questão com o professor e os colegas. Bom, na realidade aqui, expondo uma prévia sobre o assunto que será trabalhado no próximo capítulo, que abordará os impactos da ação humana sobre as formações vegetais e a possibilidade de desenvolvimento sustentável. As florestas pluviais. As florestas pluviais podem ser tropicais, subtropicais ou temperadas. Elas são formadas vegetais típicas das regiões de clima quente e úmido, da zona tropical ou subtropical. Podem ser chamadas também de florestas equatoriais, quando se localizam próximas à linha do Equador. São pluviais, porque as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. Sua vegetação é composta de árvores de grande e médio porte, como jacarandá, peroba, mogno e castanheira, além das orquídeas e samambaias. Esse tipo de formação vegetal ela encontra-se principalmente na América Central e na América do Sul. Na África Central, nas porções sudeste e sul da Ásia e Oceania. As florestas temperadas. As florestas temperadas, elas são formadas típicas do clima temperado oceânico. Elas são chamadas também de floresta de folhas caducas ou caducifólias, pois muitas espécies perdem suas folhas durante o inverno, como forma de adaptação ao frio, com frequente queda de neve. Assim, as árvores não precisam alimentar as folhas e economizam energia. Cobriam grandes extensões do oeste da Europa, do nordeste dos Estados Unidos, do nordeste da China e etc. Atualmente restam poucas áreas de matas caducifólias, pois compõem a paisagem naturais, mais adulteradas pela ocupação humana. Vocês veem que o homem, infelizmente, ele vai destruindo tudo que ele vê pela frente. Então, para o seu benefício próprio, ele acaba devastando a floresta natural. A floresta de coníferas. As florestas de coníferas são assim chamadas porque os aparelhos reprodutores de suas árvores têm a forma de cone, como os pinheiros. Elas localizam-se em áreas de clima frio, com queda de neve de 3 a 6 meses durante o ano. Adaptadas ao frio rigoroso, suas árvores têm folhas pequenas e endurecidas. No hemisfério norte, essas florestas recobrem extensas áreas da América do Norte, da Europa e da Ásia. Esse é o motivo de serem conhecidas como florestas boreais. Aqui nós temos as savanas, desenvolve-se em áreas tropicais de clima quente, com uma estação chuvosa e outra seca. Sua vegetação é constituída de gramíneas, com árvores esparsas e arbustos. A savana típica está na África, onde vivem animais como o elefante, o leão, a girafa, o búfalo e o rinoceronte. No Brasil, as savanas têm aspectos particulares e são chamadas de cerrado ou campos cerrados, encontrado na porção central do país. O cerrado se caracteriza por apresentar árvores de pequeno porte, com tronco de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Bom, na segunda aula nós vamos estar falando de estepes e pradarias, ok? Então, até daqui a pouco.